Olá, meu amigo, minha amiga. Criminosos passam o tempo todo tentando fugir da polícia, da justiça, de condenações ou das cadeias. Mas, de um modo ou outro, eles acabam sempre sendo alcançados, né? Aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo. De um modo, às vezes, mais intenso, mais rápido, de um modo mais lento. Mas, dificilmente, uma pessoa passa a vida inteira sem que nada aconteça contra ela. A gente viu agora o que aconteceu com o ex-presidente Collor. E agora nós estamos vendo o que vai acontecer com o ex-presidente Messias, que desgovernou o nosso país durante 4 anos. Outros políticos vão usando das ferramentas que dispõem para tentar escaparem também de condenações. Hoje a gente teve um dos vários julgamentos que coloca ali Arthur Lira no centro de alguns escândalos. Essa figura que conseguiu disputar eleições para deputado federal com base numa liminar expedida por um desembargador que está sendo investigado no estado de Alagoas, como eu mostrei para vocês no nosso encontro mais cedo. Mas a fila está andando. Dia 16, o ex-presidente Jair Messias tem um encontro marcado com a sociedade, com a justiça eleitoral do nosso país e perderá os seus direitos eleitorais. Os seus advogados, as pessoas que estão no seu entorno, os seus cúmplices, tentarão algumas ferramentas de última hora para jogar essa condenação um pouco mais para frente. Mas eles não vão conseguir e eu vou explicar aqui por que essa situação irá acontecer, ou seja, a cassação dele no próximo dia 16. Antes de entrarmos no nosso assunto aqui, os nossos assuntos, quero convidar você que está chegando agora pela primeira vez e não nos conhecia, a se inscrever aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seu comentário, são formas de você agitar aqui as nossas atividades no nosso portal. Lembrando que todos os dias eu abro um chat para bater um papo ao vivo com vocês, antes de entrarmos no ar, entre as 5 horas e 5h30. Às vezes eu vou um pouquinho mais tarde, né, como no dia de hoje. E se você puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional que o YouTube coloca para você, que simpatiza com o seu canal predileto, seu portal, para que você fique mais engajado, você fique mais próximo, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, hoje mais cedo eu comecei a falar com vocês sobre a nossa contagem regressiva, né? Que determinará o fim da elegibilidade de Bolsonaro. E hoje a gente vê em alguns jornais a repercussão dessa data que foi marcada ontem, né? Vários jornais estão reproduzindo isso aqui. Ação que torna Bolsonaro inelegível será julgada no próximo dia 22. E dia 22, ele disputou as eleições com o número 22. E 22 no antigo Código Penal, né, representava as pessoas ali que não poderiam ser punidas por debilidades mentais, né? Então tem umas coincidências assim muito curiosas, né? E alguns analistas estão achando que isso pode não acontecer no próximo dia 16, por uma razão. O ministro Cássio Nunes Marques, ele poderia pedir vistas dessa ação, desse processo, né, e retardar essa condenação de Bolsonaro. Mas eu acho que não, e eu vou cravar aqui com vocês que se ele for pedir vistas, o que os outros ministros irão fazer é antecipação dos seus votos. Portanto, eu acho quase que impossível o Bolsonaro escapar do próximo dia 16 de se tornar inelegível, imprestável politicamente do ponto de vista de disputas eleitorais. Claro que ele vai tentar ser um cabo eleitoral para 2024, 2026, mas um cabo eleitoral com uma penca de crimes que vão aparecendo na sequência, porque essa condenação é apenas a primeira de outras tantas que eu tenho sempre anunciado aqui com vocês, que iriam acontecer desde que ele perdesse o mandato. Ele perdeu a estrutura, perdeu a sua proteção, embora alguns personagens que devem ser investigados ainda continuem a atuar no Poder Judiciário aqui no nosso país e no Ministério Público Federal. Inelegibilidade de Bolsonaro é dada como certa e dúvida é só quanto tempo levará. Então, olha, eu estou apostando com vocês que eu acho até que as redes sociais, os canais progressistas, certamente vão começar a fazer um movimento já para a gente comemorar nesse dia 16, que cai numa quinta-feira, né? E fazermos um foguetório, fazermos um panelaço, fazermos um buzinaço para esse primeiro pontapé no arremesso para o lixo da história desse personagem que ajudou a matar pessoas aqui no nosso país. Isso a gente não pode esquecer e não é apenas uma força de expressão, né? Bom, então estão aí as situações. Mas ele vai ter também, né, como eu disse a vocês, que arcar com todos esses crimes que vão aparecendo, malversação de dinheiro público, esconderijos de joias,
Polícia Federal mira mais 5 presentes recebidos por Bolsonaro. Gente, isso tudo está vindo à tona. Ontem eu comentei com vocês, os grandes veículos de comunicação omitem essas informações do povo brasileiro, então o Bolsonaro ele acaba mantendo, em relação a alguns bolsões de pessoas que o seguem, né, é a crença que ele é uma pessoa que não fez coisas ruins, uma pessoa que é honesta, né, enfim. E a gente tem cada vez mais que jogar luzes sobre essas questões todas, né? Então a vida para o Bolsonaro está muito complicada. Arthur Lira, hoje ele sofreu teve uma vitória numa turma do Supremo Tribunal Federal porque a senhora Lindora Araújo, vice-procuradora-geral da República, reverteu uma acusação. Ele estava sendo acusado de corrupção, de organização criminosa, enfim, porque o assessor dele foi preso com roupa, né, com o corpo grudado ali com muito dinheiro, e simplesmente isso não foi entendido pela Procuradoria-Geral da República, a senhora Lindora Araújo, como um crime. Então, dessa o Arthur Lira escapou, mas tem situações muito graves contra ele, envolvendo quantias muito maiores que surgiram no estado de Alagoas e que a gente, ao jogar luzes sobre essas questões, a gente vai contribuir para que alguma coisa aconteça aqui no nosso país, porque a maior parte do povo brasileiro nem sonha quem é o senhor Arthur Lira. Então, é importante que ele figure ali no centro das questões, porque ele está sendo um personagem que está criando problemas para a governabilidade do governo Lula, né, do governo que foi eleito pelo povo brasileiro, que derrotou o seu candidato Jair Bolsonaro 22. Bom, e aí, saindo dessa parte jurídica e política, a gente entra aqui numa situação muito interessante, que está sendo muito comentada e que vai mexer com a economia do nosso país. Estou me referindo especificamente a essa medida aqui. O governo anuncia programa de renegociação de dívidas de até R$5.000. Gente, essa ideia originária, eu me lembro de ter visto com Ciro Gomes. Surgia sempre uma discussão ali, né? O PT acabou adotando essa plataforma, o que é muito meritório, né? Não importa quem é o padrinho, importa ali é quem está implementando. E tem um problema, né, no meio dessa alegria toda, que as pessoas estão vendo de tirarem o seu nome do Serasa, dos órgãos aí de controle, enfim, que quando essas pessoas recobrarem a sua possibilidade de adquirirem crédito novamente, a taxa de juros que nós temos fixada no Brasil hoje, ela é absolutamente negativa, ela é ruim para a economia. Ou seja, você restabelece a condição do cidadão poder fazer compras, assumir novos créditos, mas aí ele vai pagar uma taxa de juros naquilo que ele comprar de 30% ao ano, 35% ao ano. Então, é uma medida muito meritória, mas ela teria que estar combinada também com uma ação mais concreta para que os juros do nosso país fossem baixados. Porque senão, gente, nós estaremos o tempo todo aqui no Brasil, no governo Lula, com medidas tópicas. O programa do carro popular é muito importante, ele reanima uma parcela da economia, mas ele para. Tem um programa social aqui, tem uma melhoria na educação acolá, tem um outro programa que é refeito, que ele é remodelado, enfim. Mas a questão do nosso país ela é estrutural. Ela depende do enfrentamento de estruturas econômicas, dos juros que o Brasil paga, do orçamento que o Brasil gasta para pagar juros, é quase 50% de tudo que o Brasil arrecada, é muita coisa, isso não é discutido. E enquanto isso não for discutido, dificilmente algum governo vai conseguir implementar algum tipo de justiça social aqui no nosso país, né? Então fica aí as questões, a gente tem que comemorar todas as medidas, mas o mais do que isso, o que nós temos o tempo todo que comemorar foi termos derrotado essa turma insana e criminosa que fez o que fez contra o povo brasileiro. E ter restituído, ou começado a restituir, as instituições aqui no nosso país, né? O funcionamento institucional, para que essas pessoas que fizeram tanto mal sejam responsabilizadas dentro da nossa democracia, dentro do Estado de Direito, democrático de direito. Bom, e aí tem uma situação que eu queria comentar com vocês também, que foi o convite que o Lula recebeu para participar da Marcha para Jesus. E ele recusou. Lula agradece o convite, mas recusa a ida à Marcha para Jesus. Veja a íntegra da carta.
O presidente comunicou ao criador do evento, o apóstolo Estevão Hernandes, que não poderá estar presente. Benedita da Silva e Jorge Messias devem representá-lo. Gente, o certo é que jamais a gente tivesse no Brasil a mistura de política com religião. Só que nós tivemos uma realidade aqui no Brasil onde o Bolsonaro ele surfou durante 4 anos nesse meio. E esse meio acabou sendo assim como uma espécie de reserva de mercado eleitoral da direita. Então, o que se faz pragmaticamente em função desse fato? Simplesmente um governo que está no poder, aliás, o governo que está no poder é ótimo, né? O governo simplesmente ele finge, olha, vou me afastar, não quero conexão, acho que o Estado tem que ser laico, ou muito pelo contrário, o presidente da República ele tem que se fazer presente. Até para que, as pessoas dando-lhe a possibilidade de falar, ele dizer, olha, não acho certo, sei lá, educar as pessoas, ou de falar uma mensagem, não entrar na questão política, mostrar que ele não é a figura que disseram que ele era, o anticristo, o Satanás, que ele não vai transformar o Brasil em Cuba, não vai transformar o Brasil em Venezuela, enfim. Então, fica a questão aí, se eu fosse um estrategista do presidente da República, eu diria, olha, vá, diga que foi o senhor que instituiu a primeira marcha para Jesus, que não é certo misturar política com religião, que o senhor não está ali para fazer isso, mas muito pelo contrário, para desmistificar essa situação e para pedir que essas situações jamais se confundam no nosso país. Quem sabe, né? É uma oportunidade aí de dar uma bombardeada muito grande nessa insanidade toda que a gente venceu no nosso país e de restituir, de fato, um comportamento de um Estado laico, onde a política e a religião nunca mais se misturem. Bom, eu vou ficando por aqui, gente. Um grande abraço. Queria saber a sua opinião. Mande seu comentário para cá, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Tchau!